Boa noite, meu nome é Larissa Cavalcante Rocha, eu sou graduanda do curso de Geografia da PUC Goiás e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre problemas socioambientais urbanos. Bom, antes de a gente poder entrar nessa temática, ver quais são suas causas, os principais problemas que a sociedade enfrenta hoje no cenário urbano, essa temática que cai muito, bastante recorrente no Enem, vestibulares, e que vocês vão precisar estar sabendo para poder serem aprovados aí para a próxima fase das suas vidas acadêmicas, a gente precisa saber o que são de verdade problemas socioambientais urbanos. Qual que é o seu conceito? O que eles abordam? Quais são suas vertentes? Em primeiro lugar, fazendo a quebra de palavras, são problemas que estão ligados entre a sociedade e o meio ambiente, a natureza. Então, são anomalias provocadas pela ação humana. Sempre que o homem decide colonizar um lugar ou desenvolver uma cidade pequena, ele precisa lidar com um ambiente que já está formado antes mesmo dele estar ali. Ou seja, existem ecossistemas presentes naquela região, naquele determinado local, que o homem precisa lidar e entender como eles funcionam para que o processo de urbanização e desenvolvimento da cidade não afete o meio ambiente local e, consequentemente, posteriormente, o meio ambiente local afete o processo de desenvolvimento. Isso a gente vai poder ver um pouquinho melhor nos próximos slides. Os problemas socioambientais urbanos, eles estão presentes na intersecção, ou seja, na junção, no campo onde está interagindo o homem, a sociedade e o meio dos ecossistemas que já existiam naquela região. A natureza existente e a urbanização que está cada vez querendo mais espaço. Toda cidade, ela não atinge o seu clímax apenas quando ela está delimitada por um espaço que não consegue mais crescer, como as grandes metrópoles. Elas não têm mais para onde crescer, então elas atingem o seu clímax de desenvolvimento. Mas antes disso, o processo de urbanização ele é constante, ele é inerente, ou seja, ele precisa acontecer e ele é muito latente, está ali todos os dias presente. Vamos lá. Os agentes causadores dos principais problemas socioambientais urbanos são esses aqui. Em nível nacional, quando a gente trata do país que a gente vive, o Brasil, o principal problema que a gente vive foi a urbanização tardia, que foi, no fim, o principal causador. O que acontece? Quando o Brasil começou a se desenvolver, a sociedade do campo começou a vir para a cidade, já foi em 1930, ali até 1945, na era Vargas, onde a Revolução Industrial já tinha atingido praticamente todos os países da Europa. Então, a revolução, a urbanização, ela já tinha acontecido ao redor do mundo. E o Brasil passou por esse processo muito depois. Logo, todos os desenvolvimentos, as indústrias, as máquinas que chegaram no Brasil, elas não se desenvolveram aqui, elas já chegaram prontas aqui. O que resultou isso? Ao chegar um modelo de cidade novo no nosso país, aconteceu o que vocês já estudaram nas séries anteriores, que é o que a gente chama de êxodo rural. Esse fenômeno que urbanizou o Brasil, porque as famílias do campo, os jovens, os homens do campo, começaram a vir para a cidade porque estava sendo urbanizada, estava sendo desenvolvida, industrializada, precisava de mão de obra e tinha grandes promessas de melhoria de vida, de melhoria financeira, o que todo mundo procura e busca até hoje. Porém, esse processo de urbanização gerou diversos problemas por ser de uma vez só em todo o país e em focos muito principais, como por exemplo o que a gente tem hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são metrópoles nacionais e que já enfrentam grandes problemas socioambientais urbanos e estão aí até sendo televisionados, anuais, problemas que já nem se sabe mais como resolver. Um outro problema é a industrialização. Ela garante muitos empregos, mas à medida que as pessoas vão procurando, vai acabando inchando as cidades, acaba que muitas pessoas que vão à procura já têm vagas muito preenchidas, elas acabam ficando sem emprego. Então a industrialização, apesar de ser um ponto muito positivo, por fim, quando não bem medida, se torna negativo, se torna um problema. O desenvolvimento desordenado também é um grande ponto que a gente pode inclusive perceber aqui na nossa cidade de Goiânia. Goiânia ela foi feita para 50 mil habitantes e antes mesmo do seu fim, do fim da sua construção
conclusão do seu primeiro plano diretor, ali os primeiros, onde foi tendo as primeiras alterações, ela já tinha bem mais que 50 mil habitantes. Então foi um crescimento que as políticas públicas, as gestões públicas, elas não conseguiram conter, não conseguiram ordenar, elas não conseguiram direcionar ao menos esse crescimento, esse desenvolvimento. O rápido crescimento demográfico, que a gente já enfrenta há muito tempo, também se torna um problema urbano. A diferença socioeconômica, que foi o que aconteceu em muitos bairros aqui de Goiânia, e nas cidades que estão em desenvolvimento por agora, também acontece muito, que é a especulação imobiliária, quando ela decide que um bairro vai ser bom de se viver e ela começa a colocar atrativos naquele bairro. De que forma? Shopping, parques, praças muito bem estruturadas, supermercados que tem de tudo. Então, assim, essa arquitetura, toda essa estrutura que vai se criando em torno de um bairro, torna-se mais valorizado. As pessoas que muitas vezes moravam ali não conseguem mais pagar para estarem morando ali e elas começam a fluir para outros bairros da cidade. Que aí vão ser os bairros de baixa renda, bairros onde a população que vive é muito maior do que o que a região comporta. A rápida urbanização também é um grande problema, foi o que nos atingiu em escala nacional, mas também atinge até hoje inúmeras cidades, né? Quando a cidade cresce do nada, tem aquele boom, aquela promessa para o Brasil inteiro, e todo mundo que está precisando de atrás dessas promessas, né, dessas visões de crescimento, acaba indo para lá de uma vez só, então cresce e urbaniza de uma maneira muito rápida e acaba que não tem um controle, não tem uma direção, não tem uma organização. A ação humana por si só. O homem, quando ele chega no lugar e ele não consegue lidar com os ecossistemas presentes, consegue visar apenas ali o desenvolvimento, o crescimento, bater as metas, ele não consegue aglomerar todo mundo que quer viver naquela cidade de uma maneira sustentável, ou seja, em conjunto com o meio ambiente. Logo, se torna um problema a ação humana desse jeito. Aqui alguns exemplos de problemas socioambientais urbanos, alguns aí presentes muito mais na cidade de Goiânia, outros na cidade de Palmeiras de Goiás, mas a gente consegue lidar com todos porque agora as informações elas giram muito rápido, então a gente sabe que eles existem. Segregação, mobilidade urbana, desemprego, saneamento básico incompleto, falta de infraestrutura, desemprego, a violência também é uma questão de problema socioambiental urbana, não é só de segurança. Enchentes, lixo a céu aberto, poluição do ar e sonora, que já vai gerar aí também um problema na saúde pública. Despejo de esgotos no rio também gera problemas de saúde pública. Chuva ácida, ilhas de calor e inversão térmica. Bom, vamos focar em alguns, né? De acordo com o texto que eu fiz, o documentário que a gente já passou para vocês e as questões posteriores a essa videoaula. Chuva ácida, ilha de calor e inversão térmica, problemas mais de cidades grandes, onde tem uma grande concentração de asfalto, uma grande concentração de carros, muita gente em lugares centrais e pouca gente nos arredores. E aí vem desemprego, violência, falta de infraestrutura, saneamento básico incompleto de todas as cidades, mas acaba que atinge mais as cidades pequenas por falta de cuidado das vias públicas mesmo, né, da gestão pública, e da população que também não pega muito no pé, acaba deixando por isso mesmo. As enchentes, existem muitos rios importantes aí para a cidade de Palmeiras de Goiás, eu estava conversando com uma amiga, e provavelmente se o curso do rio foi mudado por conta da urbanização, de ter uma melhor formatação da cidade, algum dia ele vai dar um problema para a cidade. O que acontece? No documentário que eu passei, não sei se vocês vão ver antes ou depois, uma pesquisadora de documentários falando sobre a cidade de São Paulo, ela disse que as enchentes foi um fenômeno que a gente criou. Porque a gente muda o percurso do rio, a gente muda a formatação da cidade, a gente não sabe crescer em volta do ambiente já formado, a gente quer alterar. Então, as enchentes não são um fenômeno natural, segundo essa pesquisadora, e é uma visão muito interessante, né, para se analisar e levar em consideração. Esses são alguns exemplos e as possíveis soluções. Políticas públicas de qualidade. Mas qualquer tipo de política pública, Larissa? Não. As políticas públicas para lidar com esses problemas que já estão instaurados, já estão aí até de maneira muito grande e muito bem embasados, meio que fixados mesmo na sociedade, elas precisam lidar com uma intersetorialidade de ações. O que seria isso?
O problema de infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura precisa estar ligado com a Secretaria de Meio Ambiente, precisa estar ligado com a Secretaria que faz o plano da equipe, que faz o plano diretor da cidade, com as verbas públicas, para a gente poder organizar essa cidade de uma maneira sustentável, que seria a terceira possível solução. O desenvolvimento sustentável ele consegue garantir o desenvolvimento da sociedade, a urbanização tão desejada por todo mundo, mas também consegue garantir que a natureza ela cresça ao redor daquela cidade de uma maneira natural. Ou seja, não é um ecossistema criado dentro de um parque, é um ecossistema que nasceu naquela região, está ali há muito tempo e vai continuar ali. A sociedade ela cresce ao redor e em interação com esse meio ambiente sem que nenhum dos lados se prejudique. Aqui uma dica que é para fixação, para a gente poder ver como foi esse crescimento de urbanização. Nesse documentário, a gente é focado sobre a cidade de São Paulo, mas a gente consegue perceber como que os exemplos que a gente deu aqui de problemas socioambientais urbanos são realmente causados. Então, como que as causas eles resultam naqueles problemas? É de uma hora para outra? Não é. É uma coisa só? Não é. É sempre um conjunto. E por isso que uma das possíveis soluções ela tem que estar ligada com a intersetorialidade de ações das políticas públicas, também das iniciativas privadas, também precisam estar juntas. E, enfim, ela tem uma visão geográfico-histórica que é muito interessante e passa por questões sobre o meio ambiente e política, que é algo que a gente vive muito atualmente, né? E atualmente também essas questões de meio ambiente elas estão muito afloradas, então elas estão sendo discutidas não só no nosso nível de população, mas também nos outros níveis da sociedade. Então os governantes, os gestores, os empresários, os fabricantes, os criadores, todo mundo está muito ligado a esse problema de meio ambiente. Por quê? Não é porque eles se interessam ou porque faz parte da formação deles, mas principalmente porque é um problema muito presente na nossa sociedade. Ou seja, a gente já está lidando com ele diariamente, precisa ser solucionado. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que isso tenha ajude vocês nas provas que vocês irão fazer.